Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa das decisões mais importantes do Supremo Tribunal Federal para o direito coletivo aqui no Brasil, o famoso tema 1075. É uma decisão que basicamente redesenhou o mapa do poder e do alcance das ações cíveis públicas. Vamos entender juntos como é que isso aconteceu e, principalmente, o que muda na prática. A pergunta que chegou no STF era, à primeira vista, até que simples, mas, nossa, com umas consequências gigantescas. Pensa comigo, a decisão de um juiz sobre um dano que afeta milhares de pessoas no país inteiro deveria valer só para quem mora ali perto do tribunal? Ou os efeitos dela deveriam alcançar todo mundo que foi lesado, não importa em que canto do Brasil a pessoa esteja? Essa era a questão. Para a gente desenrolar essa história, o nosso roteiro vai ser esse aqui. Primeiro, a gente vai entender o conflito legal lá no artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Depois, a bagunça que isso gerou nos tribunais, a decisão final do Supremo, a consequência jurídica curiosíssima, chamada efeito repristinatório, os impactos práticos e as críticas. E, no fim, o que tudo isso significa para o futuro. Vamos lá. Ok, tudo começa aqui, bem no coração do problema. Foi uma mudança na lei, lá em 1997, que tentou, basicamente, colocar uma cerca num campo que, por natureza, deveria ser totalmente aberto, o da justiça coletiva. Olha só, a simplicidade dessa mudança esconde o tamanho do estrago. A lei original dizia que a decisão valia erga omnes, um termo em latim que significa, basicamente, para todos, alcance nacional, ponto. A alteração de 97 adicionou um trechinho fatal, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Na prática, isso queria dizer o quê? Que uma decisão sobre um problema nacional julgada em São Paulo só valeria para os afetados dentro do estado de São Paulo. Isso, na verdade, fragmentou, picotou a proteção jurídica no país. E aqui a gente entra num detalhe técnico, mas que é crucial para entender a confusão. A Lei de 97 cometeu o que o próprio STF mais tarde chamou de grave defeito de técnica legislativa. Ela confundiu coisa julgada com os efeitos da sentença. São coisas diferentes. Coisa julgada é a qualidade da decisão ser final e imutável. Já os efeitos determinam quem é alcançado por ela. O legislador quis limitar os efeitos, mas usou o termo errado, e isso gerou uma confusão conceitual gigantesca. E qual o resultado de uma lei mal redigida e conceitualmente falha? O caos no sistema judicial. Por décadas, diferentes tribunais tomaram decisões completamente opostas. Isso criou uma insegurança jurídica que, olha, clamava por uma resposta definitiva do guardião da Constituição, o STF. Essa linha do tempo mostra bem a jornada. A gente começou com uma proteção ampla, em 85, em 97 veio a restrição, anos depois, em 2011, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, até tentou resolver a parada, dizendo que essa limitação não se aplicava. Mas a divergência continuou. Até que em 2021, o STF finalmente chegou para botar um ponto final nessa discussão. Então, o ponto nevrálgico é esse. Mesmo o STJ tendo uma posição bem clara, as decisões dele não eram vinculantes, ou seja, não obrigavam todos os juízes do país a seguir. E o que isso significava? Que um cidadão lá no Rio Grande do Sul podia ter um direito reconhecido nacionalmente, enquanto o outro, com o mesmíssimo problema lá no Pará, podia ter sua proteção limitada só ao Estado. A uniformidade simplesmente não existia. Então, a gente chega ao clímax dessa saga jurídica. Em abril de 2021, o Supremo se debruçou sobre o recurso extraordinário 1.101.937 para decidir, de uma vez por todas, se aquele artigo 16 era ou não compatível com a nossa Constituição. E a decisão foi categórica. O STF declarou a inconstitucionalidade daquela redação que limitava os efeitos da sentença. A tese firmada, em bom português, disse o seguinte: aquela cerca geográfica imposta lá em 1997 não pode existir no nosso sistema jurídico. Simples assim. Mas por quê? Bom, o STF baseou sua decisão em pilares da Constituição. A limitação feria a isonomia, tratando iguais como desiguais só por causa do CEP. Atropelava a eficiência porque forçava a abertura de dezenas, centenas de processos idênticos pelo país, prejudicava o acesso à justiça e, por fim, destruía a segurança jurídica ao permitir que o mesmo problema tivesse múltiplas respostas dos juízes, muitas vezes contraditórias. Declarar uma lei inconstitucional sempre tem consequências diretas. E, nesse caso, ativou um mecanismo jurídico fascinante e de nome meio complicado, o tal do efeito repristinatório. Vamos simplificar isso aí. Imagina que a lei original é a regra A. A lei que alterou, a de 97, é a regra B, que substituiu a A.
Quando o STF diz que a regra B é inválida, é como se ela nunca tivesse existido. E aí, o que acontece? A regra A, a original, volta a valer automaticamente. Isso é repristinar. É trazer de volta a regra antiga. Então, na prática, o processo foi esse. Primeiro, a lei que colocou a limitação territorial foi anulada. Segundo, com isso, a alteração deixou de existir. E como resultado, a redação original, lá de 1985, aquela que previa o efeito nacional para todos, foi restaurada. A justiça coletiva voltou, enfim, ao seu escopo original, amplo e sem fronteiras. Mas olha, essa decisão, apesar de ter sido celebrada por muita gente, não é um consenso absoluto. Ela trouxe avanços que não dá para negar, mas também abriu a porta para novas discussões e críticas bem importantes, especialmente aquelas levantadas pelo saudoso ministro Teori Zavascki. Esse quadro aqui resume bem o dilema. De um lado, ganhamos uniformidade, economia de processos, mais acesso à justiça. Do outro, surgiram riscos como o chamado forum shopping, que é aquela prática de escolher um juiz ou tribunal que parece mais favorável para julgar uma causa que vai ter impacto nacional. Isso levanta questões sérias sobre o princípio do juiz natural. Mas a crítica mais profunda, talvez, seja que a decisão não diferenciou os vários tipos de direitos coletivos que existem. E essa distinção é fundamental. Vamos lá. Direitos difusos são de todo mundo e de ninguém ao mesmo tempo, como o direito a um meio ambiente limpo. Direitos coletivos, stricto sensu, pertencem a um grupo específico, como os membros de um sindicato. Agora, os direitos individuais homogêneos são diferentes. São, na sua essência, direitos individuais, mas que surgiram de um mesmo evento. Pense em todos os consumidores lesados por um produto defeituoso. São, como a doutrina gosta de dizer, direitos acidentalmente coletivos. E isso nos leva direto ao argumento brilhante do ministro Teori Zavascki. Ele defendia que, nesse caso dos direitos individuais homogêneos, o que é coletivo é só a ferramenta, o processo, o como se busca a justiça. O direito em si, lá na ponta, continua sendo individual, de cada pessoa. A crítica, portanto, é que o STF usou um remédio só para doenças diferentes. Para Zavascki e outros juristas, a limitação territorial seria um absurdo para um direito difuso, claro, mas poderia fazer sentido para direitos individuais homogêneos, que são divisíveis e pertencem a pessoas específicas. A decisão do Supremo não fez essa distinção, aplicou uma regra geral para tudo. Sendo assim, a decisão sobre o tema 1075 não é um ponto final. Na verdade, é o começo de um novo e bem complexo capítulo para a proteção de direitos coletivos no Brasil. Um capítulo com mais poder, sem dúvida, mas também com novos desafios. Esse gráfico visualiza perfeitamente essa evolução. A gente saiu de um sistema todo quebrado, fragmentado, passamos por uma tendência de nacionalização que foi liderada pelo STJ, e agora, com o termo 1075, a gente chega a um sistema consolidado de efeitos nacionais. E a pergunta que fica no ar é esta. Será que estamos diante de uma justiça realmente sem fronteiras, que maximiza a proteção das pessoas? Ou será que, sem querer, criamos um sistema com novos e complexos desafios, como o Fórum Shopping e a sobrecarga de um único juiz para decidir questões de relevância nacional? A resposta, provavelmente, está em algum lugar aí no meio. Essa foi a nossa análise do tema 1075 do STF, uma decisão que, com certeza, ainda vai gerar muito debate importante no direito brasileiro. Se você gosta de análises aprofundadas como essa, que tentam decodificar o complexo mundo jurídico, não esquece, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like para apoiar o nosso trabalho. Até a próxima!